ouvido as nossas orações, não é isto? E nós somos gratos a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, pelos nossos sonhos, por aquilo que nós sonhamos um dia realizar. Se não tiver Deus na frente, realmente fica complicado, né? Eu costumo dizer que a coisa mais fácil desse mundo é viver sem Deus, mas a coisa mais maravilhosa desse mundo é viver com Deus, porque o mundo está perdido, o mundo está totalmente frustrado, e somente aqueles que têm Jesus no coração sabem de onde veio, sabem quem são e, acima de tudo, sabem para onde vai o dia. E isto nada pode tirar do nosso coração. Por que isto? Porque o preço que Jesus pagou por essa certeza foi a sua morte na cruz do Calvário. Então, queridos, que Deus abençoe o culto desta noite, tudo que vai acontecer aqui, que nós possamos sentir a presença maravilhosa de Deus nos nossos corações. Eu queria ler um texto para os irmãos, pedir para os irmãos para se colocar de pé. Eu estarei lendo, querido, apenas acompanhe nas suas Bíblias, né? É um texto real que fala dos nossos dias, né, do que está acontecendo no mundo, e fala também das promessas para a igreja de Jesus, que é a volta de Jesus a esse mundo. Então, Mateus 24, eu estarei lendo, querido, apenas acompanhe nas suas Bíblias. Estaremos lendo Mateus 24, versos 6, 7 e 8. Depois estaremos lendo ainda Mateus 24, do 29 até o 35. Eu vou ler bem pausado, que os irmãos apenas acompanhem nas suas Bíblias. Que nos fala assim a palavra de Deus, Mateus 24, versículos 6 e 7. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares do mundo. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Mateus 24, de 29 até o 35 diz o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. É verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Queridos, Jesus está voltando esse mundo para buscar a sua igreja. E uma coisa que eu estava lá falando a cada irmão asiático dessa cela, não é tempo de brincar com Deus, é tempo de se apegar com Deus, é tempo de avivar as nossas vidas, nosso compromisso com Ele, nos dedicar à sua obra, em oração, em testemunho, em busca, entendeu, do poder de Deus, porque na realidade a Bíblia diz que nos finais dos tempos havia apostasia no mundo, e é isso que está acontecendo. Então a minha palavra nesta noite, queridos, se apegue com Deus, se apegue mesmo, coloque sua vida no altar de Deus, se coloque à disposição de Deus para Ele fazer a sua obra, porque na realidade Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Vamos cantar?
Ó, tão cego eu andei, no mundo vaguei, longe, longe do meu Salvador. Esse é o hino que nós vamos cantar, que tem como título Cegueira e Vista. É um hino conhecido, antigo, né? Número 396. Ó, tão cego eu andei e no mundo vaguei, longe, longe do meu Salvador. Está errado, é uma coisa errada. Como certa tirei alto, traz o alto. Tão cego eu andei e no mundo vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter e não quis ao Senhor que morreu na cruz. Na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Um dia senti meus pecados revi, sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, depois do segundo negachei. Na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer que nos deu Deus ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer na cruz, a salvar o pobre pecador. Vamos orar. Vamos ler esteja orando, agora pode a nossa equipe de hoje está orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças a Deus por este momento aqui na tua casa, Senhor. Quando nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, diante dos teus nomes, para te adorar, Senhor. Ó, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, por esse cantar aqui neste lugar, Senhor. O Senhor esteja aqui, que possamos sentir a tua presença aqui neste lugar. Seja cada família representada nesta noite, Senhor. Seu Pai,
aqueles que estão por vir, Pai, que eu possa trazer na paz e paz da tua proteção. Continua nos abençoando, Senhor, que eu recebo esse culto, Senhor, que seja feito aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor dá para fazer. Muito obrigada, Senhor, pela tua paz. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro louvor que nós vamos estar entoando tem como título Te Agradeço. E esse culto, para mim, também é um culto muito especial, um momento de gratidão a Deus, porque hoje eu estou completando 16 anos de ministério. Oh, glória a Deus! Dia 9/7. Há 16 anos atrás eu estava sendo consagrado ao ministério pastoral. Glória a Deus! E eu louvo a Deus, eu quero oferecer esse culto em gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele está me dando de completar mais um ano de ministério, servindo a Ele, e agora com os irmãos, com os irmãos aqui, nessa nova etapa do nosso ministério, para a glória e honra do Senhor. Então vamos adorar a Deus com esse cântico, Te Agradeço.
próximo louvor, eu sei que foi pago um alto preço. Louvado seja o nome do Senhor. Sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, meteu todo aquele sangue puro, carmesim, para nos salvar, nos tirar do lamaçal de pecado, nos trazer para a sua maravilhosa luz. Às vezes a gente pensa assim, né? E hoje eu estava pensando, no domingo eu não pude vir aqui porque eu estava com muitas dores. Aí hoje à tarde eu estava conversando com o Santo Santo, você está com tanta dor, como é que você vai esse momento aqui? Eu vou, porque foi um sangue tão precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi derramado na cruz do Calvário. Eu estava falando com o pastor assim que eu cheguei. O que a gente sente aqui, essas dores, essas dificuldades, não é nada em vista todo aquele peso do nosso pecado que caiu sobre o nosso Senhor e Salvador, que deixou a sua glória e veio aqui o Verbo que habitou entre nós para nos salvar. Eu sei que foi pago ao alto preço, que nós possamos fazer valer o sacrifício do nosso Senhor e Salvador. E possamos a cada dia nos lembrar, a cada dia, do sacrifício do nosso Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse meu irmão.
a Tua presença se faz aqui em nosso meio, ó Pai, o Teu Santo Espírito, ó Pai, que habita em nós, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas, ó Pai, contribuem para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, ó Deus, porque, ó Deus, lá em Isaías 53, já nos falava sobre isso, ó Pai. Ele levaria sobre si as nossas dores, ó Pai, as nossas dificuldades, Deus, ó Pai, como uma raiz de terra seca, Pai. E aqui, ó Deus, nós estamos no Senhor para te agradecer, Senhor. O Senhor veio para os seus não aceitaram. Mas nós, ó Deus, aqui depois de tantos esses anos, aqui estamos ainda, ó Pai, recebendo, ó Deus, aquilo que o Senhor nos prometeu, que o Teu Santo Espírito está conosco até o fim dos tempos, Senhor, ó Deus. Por isso nós somos gratos a Ti. Ó meu Deus, o Senhor nos deu Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Que nós possamos, ó Deus, realmente, ó Pai, de coração, perdoar, ó Deus, aqueles que nos ofendem, Senhor. Essa é a Tua palavra para cada um de nós, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito possa a cada dia estar nos incomodando, Senhor, para fazer melhor para Ti, Senhor, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, porque somos falhos, mas é pela Tua misericórdia, pela Tua graça, ó Deus, e aqui estamos, ó Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esse culto, Senhor, ó Deus. Seja com cada família aqui representada, ó Deus, os enfermos, os doentes, ó Deus, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão num leito de dor no hospital, Senhor, ó Deus. Quantas pessoas estão, às vezes, ó Pai, com desejo no coração de vir à Tua casa, mas não tem condições. Quantas pessoas neste momento, espalhadas por este mundo, ó Pai, estão escondidos em cavernas, Senhor, porque não podem, ó Deus, louvar a Ti em praça pública. Senhor, ó Deus, nós aqui temos toda a facilidade, ó Deus, de estar na Tua casa, de lermos a Tua palavra em praças públicas, ó Deus, falar nos nossos trabalhos, falar em ônibus, falar aos nossos vizinhos, muitas das vezes, ó Pai, nós não fazemos, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, nos dê coragem, nos dê força, Senhor, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho, ó Pai, e que possamos, ó Deus, a começar por nós, e nós possamos, ó Deus, realmente ter uma mudança, ó Pai, de vida, para que possamos, ó Pai, ser luz neste mundo. Nos perdoa, ó Pai, nós entregamos, ó Deus, nossas vidas, nossas famílias, todas as nossas dificuldades em Tuas mãos, e que nós possamos realmente, ó Pai, descansar em Seus braços. Louvado seja o Teu nome, nós Te agradecemos por tudo, no nome precioso do Senhor Jesus, Deus, e para todos sempre. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém. Vamos estar agora indo para um momento muito especial. Já adoramos a Deus, já tivemos um momento precioso, onde tivemos a oportunidade de cantar, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E nós citamos aqui o texto bíblico no domingo a respeito de que a igreja primitiva, ela estava unida, um só coração, no partir do pão, na comunhão, e eles foram longe demais. Eles ganharam o mundo. Eu tenho certeza que a Igreja Batista Central vai ganhar uma amendoeira, vai ganhar essa sucursal, ele vai, pela fé, ganhar o mundo, amém? Amém. Sabe como? Através das transmissões do nosso culto. Eu lembro que alguns anos atrás, quando a gente começou a transmitir os cultos lá na Cibagem, tinha uma cliente minha que ela se mudou para a Suíça, e ela assistia os cultos e colocava lá no comentário: estou aqui assistindo. Então olha o alcance, né, que essa ferramenta nos proporciona. E em breve a gente vai estar transmitindo ao vivo. Por enquanto é só gravação, mas em breve estaremos ao vivo. E tem muitas outras coisas, né, que estão em andamento na nossa igreja, reuniões que a gente tem feito. E eu queria trazer isso para a igreja na sessão de domingo de manhã. Eu vou colocar no grupo da igreja uma convocação
para que todos aqueles que puderem estejam aqui domingo pela manhã para a nossa sessão. Estaremos tratando de alguns assuntos e à noite também nós teremos a ceia. E pela manhã, além dos assuntos que nós decidiremos, vamos trazer um relatório de tudo que está acontecendo na igreja. Muita coisa boa, nós estamos avançando e num só coração, nós vamos longe demais, amém? E nessa noite eu queria meditar com vocês um texto precioso da Palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, do verso 26 ao 27. Eu hoje vou exigir bastante aí do Nata Show, que são vários textos que a gente vai estar lendo nos tópicos da mensagem. E o tema da mensagem de hoje é o templo de Deus. Nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Na quarta-feira passada nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a morada do Espírito Santo de Deus. Olha que privilégio! O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo, onisciente, onipotente, onipresente, Ele é o Deus que também habita em nós. Nós vamos entender o tamanho dessa responsabilidade. Amém? Amém. Quando Colossenses capítulo 1, do verso 26 ao 27, quando um chefe de Estado vai ser recebido num país, eles colocam ele no melhor hotel, não é? Essa reunião que teve aí dos BRICS aqui no Brasil, é o melhor hotel, né? São as melhores comidas para receber aquele hóspede ilustre, um chefe de Estado. Agora, quem nós recebemos na nossa casa, na nossa vida, é muito maior do que qualquer ser humano que já pisou nesse mundo, é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então a casa tem que estar limpa, tem que estar arrumada, tem que estar perfumada, tem que estar estruturada para receber o Deus Todo-Poderoso. E a casa dele somos nós, a nossa vida, o nosso corpo. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. Está no ponto aí? Tá? Colossenses capítulo 1, do verso 26 ao 27. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Cristo em vós, esperança de glória. Também Atos capítulo 7, do 47 ao 50. Atos 7, do 47 ao 50. Estevão falando, diz assim: e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Estevão falando para aqueles religiosos que valorizavam tanto o templo feito por Salomão, aqueles religiosos do tempo de Jesus que valorizavam os sábados, as luas novas, que valorizavam os sacrifícios, aquela religiosidade, mas que não entendiam que o que Deus mais almejava não era aquelas paredes revestidas de ouro, não era aquele templo suntuoso que eles tinham orgulho de dizer: isso aqui foi construído por Salomão. O que Deus mais almejava era o coração deles, mas o coração deles estava sujo. E Jesus falou daqueles escribas e fariseus: olha, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Então o Espírito Santo, Ele quer habitar no coração do ser humano. Deus não habita em templos feitos por mãos, mas Ele faz questão de fazer parte da nossa vida. E quando nós andamos por esse Brasil afora, tantos templos maravilhosos, e as pessoas entram por esses templos evangélicos, templos católicos, muito bem trabalhados, com muito requinte e conforto, e as pessoas se sentem bem nesses locais onde são acolhidas, e se esquecem de que quando as portas são fechadas, quando nós vamos embora,
Tudo isso não passa de paredes, tijolo, concreto, piso, mas nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja do Deus vivo. E as pessoas, quando vêm ao templo, elas mudam o comportamento. Olha, a gente agora está na igreja, hein? Não xinga não. Olha, não faz bagunça não, que a gente está na igreja. Olha, cuidado. Só que aqui é só um local construído para a nossa adoração. E às vezes as pessoas saem lá fora e elas perdem a reverência por não entenderem que o templo somos nós. O Espírito Santo vai conosco. Ele continua presente na nossa vida. Então a santidade devida aqui, ela deve ser também observada lá fora. Mas alguns pontos que eu queria meditar com a igreja nessa noite. Primeira coisa, depois da morte e ressurreição de Jesus, nós nos tornamos povo de Deus. O Espírito Santo não está mais só entre o povo, porque naquela época o Espírito Santo estava no meio do povo, mas ele agora está com o povo. João 14, 23 e depois 2 Coríntios 6, 16 vai falar a respeito dessa promessa que nós estamos vivendo. Joel já nos dizia: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse tempo é agora. Nós somos uma geração privilegiada que pode ter o Espírito Santo, que pode ter ele na nossa vida. Olha o que diz: mas Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha que promessa extraordinária. 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse templo que é do Senhor, ele foi consagrado a Deus, o nosso corpo, a nossa vida, e não há lugar para na nossa vida para ídolos, para outras coisas que usurpem o lugar de Deus. Quando o templo de Deus no Antigo Testamento ele era contaminado, quando imagens eram levadas para o templo, aquele templo tinha que ser purificado, aquelas imagens tinham que ser retiradas, porque aquele templo feito por Salomão era consagrado ao Senhor. Mas infelizmente alguns reis apóstatas levavam ídolos para o templo que tinha que ser purificado para que a adoração a Deus continuasse. Imagina na nossa vida, no nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e não pode haver ídolos na nossa vida. Quais são os ídolos que nós poderíamos mencionar que existem hoje? O dinheiro é um ídolo? Sim. O dinheiro às vezes toma conta da vida de pessoas e ocupa um lugar que seria de Deus. Um familiar pode ser um ídolo quando nós amamos mais a essa pessoa do que a Deus. Tantas coisas podem se tornar ídolos na nossa vida, e nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos o templo do Deus vivente, e o templo de Deus não tem nada a ver com os ídolos. Uma outra coisa que nós aprendemos em relação a sermos templo do Espírito Santo de Deus é que nós precisamos apresentar a Deus um corpo limpo e saudável. 1 Coríntios 3, 16 ao 17. Esses textos que nós vamos ver são muito interessantes. Olha só o que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha a responsabilidade que nós temos de conservar o nosso corpo. Eu vou ler ainda mais 2 textos antes da gente continuar. Hebreus 10, do 19 ao 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água
água limpa. Que isso, pastor, nesse frio? O corpo tem que estar limpo, lavado com água limpa. Olha como é que Deus dá valor ao cuidado que a gente deve ter com o nosso corpo. Qual é a característica de uma pessoa que está oprimida, de uma pessoa que está endemoniada? Ela relaxa com o corpo, ela anda suja, né? Ela não cuida da sua saúde, mas quem é templo do Espírito Santo de Deus tem que ser zeloso com a sua saúde, com o seu corpo, tem que ter o cuidado, porque é um privilégio ser habitação de Deus. E ainda, Deuteronômio 23, 12 e 14. Isso, Deuteronômio 23, do 12 ao 14. Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma barra. Olha o cuidado que Deus tinha com a saúde do povo, com saneamento básico. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e mirando te cobrirás do que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Deus estava dando uma ordem clara ao povo para que houvesse saneamento básico. Deus não queria andar no meio do arraial e ver coisas indesejáveis que a gente também não gosta de ver. E Deus está dando essa ordem ao povo porque Deus sabia que se não houvesse um tratamento adequado para aquilo que era feito, né? Se não houvesse um tratamento adequado, se não houvesse saneamento básico para as necessidades do povo, que aquilo ali traria muitas doenças, e aquelas doenças matariam as pessoas. Então Deus está preocupado desde o passado com a nossa saúde, com o nosso corpo. E meus irmãos, hoje as doenças têm se multiplicado. A OMS estima que 23 milhões de pessoas vão morrer até 2030 por causa do sedentarismo. Às vezes a gente pensa em tantas doenças, mas muitas vezes o sedentarismo, essas comodidades da vida moderna, elas vão nos adoecendo também. Antigamente as pessoas se movimentavam, né? Andavam quilômetros. A gente encontra relatos bíblicos de Jesus indo de cidade em cidade, e era comum que num dia as pessoas caminhassem quilômetros. Hoje não. A gente tem a comodidade de ter um carro, de pegar um ônibus, né? De ter uma bicicleta, de ter um Uber, e a gente vai se acomodando e a gente não mexe mais o corpo. E isso está adoecendo as pessoas. Isso tem gerado uma série de consequências. E qual é a nossa responsabilidade como servos do Senhor? Cuidar bem do nosso corpo, estarmos atentos a isso também. Uma terceira lição que nós aprendemos é que a casa de Deus, que somos nós, deve estar em constante crescimento. Efésios 2, 19 ao 22. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito, ou morada de Deus através do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que a gente deve crescer. Quem é que tem vontade de reformar a sua casa? Quem é que tem vontade de ampliar a casa, dar aquele puxadinho, né? Fazer mais um cômodo? Quem é que não tem vontade? Quando Deus olha para nós, Ele espera também que a gente venha crescer. Nós somos morada do Espírito Santo. E Ele quer ver o nosso crescimento. Ele não quer morar naquele quartinho apertado, muitas vezes sujo. Ele quer que nós venhamos a crescer, que o nosso interior esteja limpo para recebê-lo. É isso que Deus espera de nós, de nós que somos a sua morada. Hebreus 3, do 4 ao 6.
porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, falando do tabernáculo, do templo do passado, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Moisés foi fiel e foi zeloso com o tabernáculo, com o templo. Mas agora, o sumo sacerdote é Jesus. E ele é zeloso com qual casa? Com a nossa casa, que somos nós. O nosso corpo, a nossa vida, a igreja. Jesus, ele tem zelo por nós. O Espírito Santo, ele anseia por nós até o ciúme, porque ele quer que nós sejamos só dele. Imagina se você chega na sua casa agora, depois do culto, e encontra alguém lá dizendo assim: olha só, foi gente boa, eu agora vou morar aqui nessa casa com você, tá bom? A gente vai permitir isso? Não. Infelizmente no nosso bairro às vezes acontece, né, de algumas invasões. Mas isso é uma coisa à parte. Imagina o Espírito Santo, quando a gente começa a trazer para a nossa vida, para o nosso corpo, coisas que não agradam a Ele. O nosso corpo é consagrado ao Senhor. Não pode haver lugar para Satanás, para o diabo nas nossas vidas. Ele não tem lugar na nossa vida. A nossa vida pertence ao Senhor. E para muitos, Jesus ainda está batendo a porta, quando ele diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas o pior é que muitas pessoas abrem a porta para Jesus, Jesus entra, dá aquela faxina, limpa a casa, mas essas pessoas não permanecem na presença de Deus, e logo a casa fica vazia. E o que acontece? Jesus falou sobre isso. Quando um espírito maligno sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando descanso. Não me encontrando, diz: voltarei para a minha antiga casa. Ele considera o espírito maligno também o corpo do ser humano, a vida do ser humano, uma casa para ele. E voltando, encontrando a casa vazia, varrida e adornada, leva com ele 7 espíritos piores, de maneira que o último estado do homem torna-se pior do que o primeiro. É muito perigoso quando uma pessoa brinca com Deus. É muito perigoso quando uma pessoa brinca de ser crente. Porque o que está em jogo aqui é a nossa alma, é a nossa vida, é o nosso corpo, que passa a ser morada de Deus, templo do Espírito Santo. Como podemos deixar, depois de experimentarmos a graça de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, deixar que o inimigo volte? Mas tem muita gente que está fazendo exatamente isso. Quantas pessoas estiveram entre nós que já não estão mais, apostataram na fé, e agora o último estado delas torna-se pior do que o primeiro. Mas nós, como nos diz o texto, vamos nos conservar firmes, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim, vamos permanecer até o fim. E aqui na nossa casa não há lugar para ninguém, senão para Jesus. Amém. E finalizando, quando Deus habita em nós, o mundo reconhece. João capítulo 17, verso 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim, e que os tem amado, a eles como tem amado a mim. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. O mundo vai conhecer Jesus quando ver Deus habitando em nós. Também em Gálatas 2:20, quando a Bíblia diz que já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A principal marca daquele que tem o Espírito Santo habitando na sua vida é a santidade. Na nossa vida não há lugar para o pecado. Quando nós falamos de casa suja,
nós estamos trazendo para o sentido espiritual de uma casa, uma vida cheia de pecado. Imagina a sua casa depois, por exemplo, de um temporal, que haja uma inundação, lama, sujeira. O que você vai fazer? Você vai ficar naquela casa suja? Não, a gente vai limpar. E assim o Espírito Santo, ele está procurando a cada dia nos limpar, tirar a sujeira do pecado, porque ele não gosta de sujeira, assim como nós não gostamos também. Ele quer santidade, santidade nos pensamentos, santidade nas palavras, santidade nas atitudes, santidade nas intenções do coração. O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações e ele vai nos direcionando. Olha, isso daí não está legal, isso daí está manchando a sua vida, vai por esse caminho que eu quero te purificar. E para isso, nós precisamos obedecer os últimos 2 textos dessa noite, João 14, 23. Aliás, 1 Coríntios 6, 19 ao 20. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O preço que foi pago por nós foi muito alto, como nós cantamos aqui nessa noite. Eu sei que foi pago um alto preço. Quantos aqui sabem que foi pago um alto preço? Amém. Nós temos a consciência disso. O que nós temos que fazer? Glorificar, pois, a Deus no vosso corpo. Como é que a gente glorifica a Deus no nosso corpo? É buscando a santidade, é obedecendo ao Senhor, é andando na palavra de Deus. Se eu tenho consciência de que o sangue de Jesus foi derramado por mim, eu não posso brincar de ser cristão, eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso ficar flertando com o pecado, eu tenho que fugir do pecado, porque isso desagrada a Deus, é uma afronta ao Senhor. E João 14, 23 agora, para finalizar. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Olha que promessa maravilhosa. O Espírito Santo vai habitar. O Pai de Jesus, através do Espírito Santo, vai habitar em quem ama Jesus. E quem ama Jesus? Quem guarda a palavra dele. Não adianta a gente dizer que ama Jesus da boca para fora, se não estamos guardando a palavra. Então tem muita gente na igreja que ouve a palavra, mas não obedece. Ouve a palavra e não guarda, por isso estão vazios, ainda não experimentaram o milagre do novo nascimento. Nós falamos aqui na mensagem sobre o Espírito Santo, é Ele que regenera. Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito, da palavra do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O Espírito é o que traz o novo nascimento, mas a pessoa precisa querer, a pessoa precisa se render, a pessoa precisa se entregar e dizer: Senhor, agora a minha vida é tua, eu pertenço a ti, eu não quero mais as coisas do mundo. Pode ser que alguém diga: mas pastor, eu não tenho força ainda. Vem do jeito que você está e o Senhor vai te renovar, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te dar as condições necessárias para que você possa romper com o mundo e ter essa nova vida para Ele. Uma vida que vai agradar ao Senhor, uma vida limpa, uma vida pura, uma casa perfumada, cheirosa, arrumada, onde o Espírito Santo vai ter prazer em morar, uma casa ampla, onde nós vamos crescer a cada dia. É isso que o Espírito Santo de Deus espera de nós. Meus irmãos, que grande responsabilidade. O problema hoje é que nós vivemos muito como religiosos, como falei aqui no início. Eu vou à igreja, boto minha melhor roupa, tomo banho, vigio para não falar palavrão, procuro ter um comportamento adequado, porque eu vou à igreja. Só que a igreja somos nós. Quando a gente sai daqui, nós continuamos sendo igreja. Nós somos igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o comportamento que é devido aqui no templo, no meio dos irmãos, também deve ser observado no particular, no privado, porque o Espírito Santo está lá.
E cada vez que a gente peca, é uma sujeira que a gente joga dentro da casa que ele mora. E ele fica entristecido. Por isso, grande é a nossa responsabilidade. Foi pago um alto preço para que pudéssemos hoje ter esse privilégio de sermos morada do Senhor. Nós vamos encerrar essa mensagem cantando o último louvor. Vamos estar adorando a Deus ainda em reverência e em adoração, agradecendo a Deus por esse privilégio que temos. Porque o Espírito Santo habita em nós, nós podemos nos alegrar, porque uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Porque o Espírito Santo habita em nós, essa luta não vai nos matar. Porque o Espírito Santo habita em nós, como nós falamos na última quarta-feira, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele habita em nós, ele vivificará os nossos corpos mortais. Amém, igreja? Amém. Olha que promessa! Aquele que ressuscitou Jesus habita em nós, e ele vai nos renovar, ele vai nos vivificar. Nós vamos nos alegrar nessa noite cantando esse cântico. Se você tiver o seu dízimo na sua oferta para estar entregando, você pode também fazê-lo nessa hora.
Porque o texto da palavra de Deus que diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, está falando das provisões diárias que nós necessitamos. E talvez nesse momento da sua vida, e todos nós passamos por momentos assim, faltam as coisas, faltam as coisas para as necessidades básicas, falta dinheiro, muitas vezes falta alimento, muitas vezes falta roupa, faltam tantas coisas nesse mundo difícil que nós vivemos, mas nós podemos declarar nessa noite e fazer essa declaração de amor para o Espírito Santo de Deus. Nós vamos dizer: Espírito Santo, ainda que falte o alimento, ainda que falte a roupa, ainda que eu não tenha dinheiro para trocar de carro, ainda que eu não tenha dinheiro para reformar minha casa, mas eu me alegrarei porque o Senhor habita na minha vida. Eu me alegrarei porque o Senhor está presente comigo quando eu acordo, quando eu vou deitar. Faça essa declaração de amor ao Espírito Santo de Deus. Vamos declarar isso para Ele nesta noite, em voz alta, cantando esse louvor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Momento precioso de adoração, né? Vamos estar encerrando, lembrando aos irmãos do bazar de sábado, né? Sexta-feira, 2 horas aqui, as irmãs, né, para estarem preparando. Como é maravilhoso nós estarmos na casa do Senhor, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E em breve nós vamos viver muitas outras coisas maravilhosas, né? O Papo 10 está voltando, glória a Deus, vai ser maravilhoso. E tantas outras coisas que nós vamos viver na presença do Senhor. Reunião dos embaixadores aos sábados, amém, queridos? Amém. E aos domingos também, mensageiras, Bia, Duda, e nós temos aí muitas novidades por vir, e realmente vamos viver um tempo de nos alegrarmos em estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. E o irmão Darcy deu uma boa notícia para mim, ontem foi hoje, né? Me alegrei muito. Domingo está chegando uma visitante aí para a gente. Ele tem convidado já há tanto tempo, né? Muito tempo. E domingo ela falou que vai estar aqui.
Então, as pessoas estão vindo, né? Eis que eu me compadecerei de Jacó, trarei de volta Israel para a sua terra e virão com eles estrangeiros. Então, tenho certeza que domingo vai ser um lindo momento de celebração, meus irmãos. De manhã, uma palavra que Deus tem também poderosa para nós. A Assembleia vai ser muito importante para a gente dar aí um direcionamento para as questões da igreja. À noite, a nossa ceia. Então, convide pessoas para estarem aqui conosco, para estarem desfrutando dessa presença maravilhosa, para que elas possam se alegrar também na presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos encerrar nessa noite. Querido Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, pela tua presença. Ó Espírito Santo, te agradecemos, Senhor, porque a nossa alegria não vem daquilo que temos, vem da tua presença em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a tua presença tem feito toda a diferença. Agora, Deus, despegue-nos em paz, livra-nos do mal, e que os nossos irmãos, ó Deus, possam, ó Deus, ter essa alegria de estar em tua casa, de estar na tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa a cada dia nos limpar, nos purificar, nos fazer crescer, para que sejamos uma casa, ó Deus, digna de receber ao Senhor. Ó Deus Santo, obrigado por tudo. Leva-nos em paz para os nossos lares. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre todos aqueles que são a morada de Deus. Que todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Coração silencioso, não.